Muito bem, tá aí, ó. Tá aí essa, mais uma vez, uma coisa que a gente não espera. Vale a gente colocar aqui que isso é algo inédito. Inédito no nosso Brasil. Isso jamais havia acontecido. O STF, né, instaurar, a pedido da PGR, um inquérito contra um deputado federal, que continua sendo deputado federal, e que está nos Estados Unidos exercendo o seu papel, o seu direito, que é protegido pela Constituição Federal, de se manifestar, de expor o que ele pensa. Expor o que a gente pensa a respeito de uma Suprema Corte, isso é natural. Como eu mostrou na primeira matéria, né? Isso aconteceu quando prenderam o Lula, eles ficaram lá, não vai, contra, xingaram os ministros, mas pode. E a minha opinião é que poderiam sim. Eles estavam no direito deles de criticar uma decisão contra aqueles que eles acreditam ser a maior liderança da esquerda. Pronto, legítimo. Quanto a isso eu não questiono. Mas por que isso não pode acontecer com quem é da direita? O que a gente está vendo aí, um parlamentar, o mais votado da história do Brasil, Eduardo Bolsonaro, e agora está na iminência de sofrer punições de forma leviana. Eu defendo isso mesmo, eu sustento aquilo que eu estou falando. Para mim, isso é uma perseguição clara. Alguém que está se reunindo contra o governo. Se aqui a gente tivesse uma Suprema Corte séria, que fizesse aquilo que está na Constituição, eu tenho certeza que ele não ia pedir ajuda de outros países, não. Não ia, obviamente que não ia. Agora, acima do STF está quem? Está a Constituição Federal, que é eles que fazem a interpretação. Então, se eles ferem, se eles aviltam, se eles vilipendiam a Constituição Federal, não vai acontecer nada, como não está acontecendo. Então, o que a gente não pode é normatizar, achar que isso é normal, o que está acontecendo, porque não é normal. Isso jamais aconteceu no Brasil. E eu vou chamar para discussão aqui desse tema de abertura o Renan Barbosa, que estava ausente aqui do programa, mas é uma satisfação vê-lo novamente. Renan, seja bem-vindo no programa News 5.1. Renan, qual é a tua análise sobre essa questão, que, ao meu ver, como eu expus no início, é uma clara perseguição ao Eduardo Bolsonaro e também ao Bolsonaro, né? Bolsonaro será ouvido porque, supostamente, o pai deve dar uma ajuda financeira para o filho se manter nos Estados Unidos. Então, acho que tem coisa errada aí. Fique à vontade, Renan. Boa noite, Ricardo Frota. Boa noite, Samuel Costa. Boa noite, Josinélio. Né? E boa noite a você que está em casa, né? Que é sinônimo de muito prestígio, né? Contar com a audiência, né? dessa população de Porto Velho e também no Brasil todo aí através do YouTube. Bem, Ricardo, a fala do Eduardo Bolsonaro e aquilo que ele busca realmente é que o STF, né, se restabeleça, né, dentro dos padrões técnicos e constitucionais. O que vem acontecendo já, né, não de perto data, mas sim de longa data, é que o STF venha cada vez mais duplicando a sua aposta em relação às ações de Alexandre de Moraes e também referendando isso através dos outros ministros. O que acontece é que o STF age como investigador e também como julgador das ações que estão transcorrendo na corte. Então, evidentemente, o que nós podemos analisar no STF é que há uma politização. O que Eduardo Bolsonaro busca ou deixa de buscar, isso é um aspecto pessoal dele. Isso só reflete no Brasil a partir do momento que os Estados Unidos, através das suas instituições, né, sancionarem o ministro Alexandre de Moraes ou também o Gonê. Isso não se refere a um pedido. Pedir é como diz, você pode pedir o que você quiser. Quando for concedido, aí sim, aí tem que haver uma manifestação, no caso do governo brasileiro e também das instituições, né, do STF. Com certeza vai acontecer algumas manifestações e também eles vão ter a oportunidade de fazer. Mas enquanto pedinte, isso não tem nada a ver, isso não deveria ser nem objeto. Isso vi na Globo News hoje, comentaristas tratando desse assunto, né, se pronunciando a respeito disso da mesma forma com que me pronuncio agora aqui.
É uma vergonha a gente ter uma instituição a serviço de uma perseguição política. A instituição ela não pode, não deve ser utilizada como vem sendo utilizada. O STF é a nossa Corte Suprema, é a nossa Corte Constitucional. Me surpreende também a convocação do Bolsonaro. O que o Bolsonaro, o Bolsonaro tem a ver com essa situação, já que Eduardo Bolsonaro é maior de idade, possui renda própria e também está no exercício do seu mandato. Então, assim, são inúmeras questões que devem ser tratadas, porque há uma pessoalização, né? Cada um responde pelo seu CPF e, obviamente, o que quer se atacar e o que se busca atacar hoje no Brasil é a direita em sua maioria. O que vislumbra, assim, é uma certa diminuição do papel do STF, né, que o papel do STF é um papel nobre, é um papel constitucional, eles diminuem o papel do STF e colocam o STF para rastejar em temas obscuros na Corte Suprema. Então, a gente tem que analisar isso dessa forma, nessa perspectiva, porque nós não podemos diminuir o papel do Supremo. O Supremo, ele tem o seu papel constitucional, ele é o guardião da nossa Constituição. E quando age dessa forma, ele está deixando de agir dentro da Constituição para se tornar um agente político que, infelizmente, no caso do 8 de janeiro, e agora ele está se tornando. Muito bem, obrigado, Renan. Samuel Costa, seu comentário aí sobre essas matérias. Boa noite a todos os telespectadores, internautas e participantes do programa. Primeiro, a gente precisa esclarecer alguns pontos. O Eduardo Bolsonaro, num passado não muito distante, afirmou categoricamente que para fechar o Supremo Tribunal Federal bastava um cabo e um soldado. E agora tentou resolver interpelar nos Estados Unidos da América algumas autoridades brasileiras. Vale ressaltar que quem fez o inquérito foi a Procuradoria-Geral da República. De nada tem a ver o STF. O custo-legis, fiscal da lei, representando o Ministério Público, no âmbito federal, a PGR, resolveu indiciar Eduardo Bolsonaro por coação, obstrução nas investigações e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E aí o Bolsonaro está sendo citado para esclarecer alguns pontos que a Procuradoria-Geral da República entende se fazer necessário. E aí quis o destino que o ministro Alexandre de Moraes fosse, mais uma vez, o relator. Então, vamos, assim, ser honesto intelectualmente. Quem investiga é a Polícia Federal. Quem denuncia é a Procuradoria-Geral da República. Quem julga é o STF. Então, quando se fala que o STF é o investigador, denuncia e julga, a pessoa falseia a verdade ou é uma pessoa ignorante. Porque essas atribuições, você vai ver em todas as investigações, quem realiza é um agente de polícia e quem preside o inquérito na fase policial é a autoridade policial, nesse caso, o delegado da Polícia Federal. E quem faz o indiciamento das autoridades com foro de prerrogativa de função ou foro privilegiado é o Procurador-Geral da República, da PGR. E aí, o Poder Judiciário vai recepcionar ou não essa denúncia. Nesse caso, resolveu aceitar, recepcionou. E aí, abriu o procedimento investigatório. Essa fase, pessoal, é uma fase preliminar. Não há análise de mérito, de conduta. O Eduardo Bolsonaro, que é um deputado federal licenciado, que resolveu aí tirar um período longo de férias e fazer uma falsa defesa das autoridades, está arrumando para se coçar. Parece que eles conseguem ter a proeza de se superar na burrice. Se não vejamos, se tentar descredibilizar as instituições democráticas com falsas ilações e um país estrangeiro não for tentar obstruir ou coagir as autoridades, a gente tem que mudar a nomenclatura do Código Penal brasileiro. E o que é mais pitoresco de tudo é as pessoas, exemplo da Rema TV, dar palco ao indivíduo desse que sequer quer continuar como deputado federal. Eu acho que é legítimo ele aproveitar o dinheiro que ele tem e viver os dias, até pedir exoneração do cargo
de escrivão da Polícia Federal, a qual ele foi até aqui no nosso município de Guajará-Mirim, e viver a vida dele numa boa. E deixar o pai dele, porque a primeira pessoa a abandonar o próprio pai foi ele. E aí, agora o Bolsonaro vai explicar de onde veio o dinheiro para sustentar um servidor público que está sem remuneração e que goza, né, de um teto constitucional que não passa de R$40 mil bruto. Então, eu acredito que é legítimo, né, ele estar lá ou não, e ele deve responder conforme a medida da sua culpabilidade. Agora, lembrando, ele não se tornou réu em nenhum tipo de processo. Está sendo feito um procedimento apuratório para, possivelmente, se houver elementos comprobatórios, prova material, documental, pericial, testemunhal, de convicção, em um futuro ele vier a ser réu. E como réu, ele vai gozar do princípio da presunção da inocência, ou o princípio da presunção da não culpabilidade. E aí vai ser oportunizado ampla defesa, contraditório, o devido processo legal e, ao término da instrução processual penal, o STF, nesse caso, vai dizer o direito ao caso concreto, fazendo isso através de um acordo, né, colegiado. Muito bem. Só para efeito de contribuição, Samuel, no artigo 43 do Regimento Interno do STF fala que eles podem sim fazer investigação quando o crime for praticado nas dependências do STF ou for praticado por algum dos ministros ou contra a própria instituição do STF. É atípico, né? Então, Na conduta atípica. No caso de tela, não. Isso é um caso, como eles estão colocando na situação do Eduardo Bolsonaro, que é contra ministros, não sei o quê, em tese eles estão, sim, participando aí dessa questão. Não foi a PGR, Ricardo. Não, eu sei. Não foi a PGR. Eu sei que é a PGR. Eu sei que é a PGR. Mas exatamente. É da fake news, a né? PGR. Não, na situação interna. O inquérito das fake news. Na situação concreta, se aplica a regra geral. Qual é a regra geral? A PGR indicia. Isso, aí você já admitiu na lógica. No caso do Eduardo Bolsonaro, é o STF que está indiciando ele? Não, é a PGR. Agora tem as situações atípicas, que é a regra específica que o doutor Ricardo Não, que você começou o seu comentário dizendo que o STF não havia e nunca havia iniciado o tipo de inquérito. Você disse isso na sua fala. A regra geral, é só voltar um pouco atrás. Isso, a regra geral. Não, aí o inquérito das fake news foi iniciado pelo ministro Dias Toffoli. Isso é verdade. Foi instaurado pelo... O Renan e o Ricardo estão corretos. Pelo ministro do STF. Mas, enfim, vamos convidar aqui o nosso amigo Josinelli, que está aqui presente, para contribuir com esse debate. Josinelli, boa noite, seja bem-vindo ao Nisso 5.1. E aí, qual é a tua análise aí sobre essa temática aí que realmente rendeu aí nas redes sociais e nos noticiários, né? Inclusive na CNN. É impressionante como ultimamente a gente tem visto pessoas ligadas, inclusive à Globo, jornalista, criticando os excessos do STF. Isso aí nos sinaliza aí que as pessoas estão começando a entender o que está acontecendo? Ricardo, boa noite. Renan, boa noite. Meu amigo Samuel Costa, boa noite. Boa noite. Chico também, né? Chegou um pouco atrasado porque é saudável, ele falou. Então, boa noite também. E boa noite para você que está em casa. Está escancarado, gente. Não há mais o que se discutir. O Supremo Tribunal Federal precisa de freio. Está na cara isso. O Samuel acabou de admitir aqui, diante do Ricardo e do Renan, que o STF está fora de todas as regras gerais. Não, e eles têm feito... Não, José, deixa eu só falar, Samuel. Não, calma aí, calma. Tá equivocado. E aí, o que acontece? Gente, na regra do Eduardo Bolsonaro, deixa eu só... Na regra do Eduardo Bolsonaro... Isso, no caso dele, e também, não só no caso do Eduardo Bolsonaro. A gente tem visto o quê, Samuel? Você sabe. Não, acho que tu não está entendendo. Há um dia desses atrás, no caso do Eduardo Bolsonaro, quem iniciou foi o Gudete, o procurador-geral da PGR. Casadinha. Que eu acho então, um absurdo. Não adianta vir falar, Samuel. Hoje, Samuel, pastor, tudo que não está funcionando... Pastor, tu está pecando aqui no programa. Não venha com essa questão de religiosidade, não. Você está falseando. Aqui nós estamos tratando de questões jurídicas e debate de analista político aqui. Apresenta as provas. Não vem com essa história, não, que está na cara para todo mundo ver. Na cara de quem? Então apresenta as provas, Deixa eu falar, Samuel. Está nervoso. Dá um copo d'água aqui, Júnior. É porque vocês estão mentindo. Mentindo, não. Essa que é a realidade. Queria eu estar mentindo. Queria eu que fosse Polícia Federal, mesmo. chama o
Josinelli. A verdade está na cara para todo mundo ver, Isso. Samuel. Polícia Tá na Federal, cara. cortar isso Não é aqui pra levar a possível Polícia que Federal. você... Aí tu Não vai é esclarecer lá a possível Polícia que Federal, então. só você não vê isso. Não, Não é eu vou possível. levar- a Você Polícia é o Federal vai te juiz. chamar. Não é Eu possível. acho os dois delegados. Que o que nós temos visto no Brasil é assim hoje. Existe uma reviravolta. Há um tempo desse atrás, a gente viu Boulos, pessoal da esquerda, viajando para fora do Brasil, exatamente para reclamar dentro do direito deles, que eles achavam que era abuso do Supremo, da lei brasileira. Porque existe uma extensão, pessoal. É lógico que a nossa soberania é protegida. E quando você está dentro do direito internacional, você está protegido por essa extensão. Ninguém está ferindo lei. O que o Eduardo Bolsonaro está fazendo é procurar exatamente a lei que já ampara o Brasil. O Brasil é signatário de leis internacionais. Isso é fato, é indiscutível isso. Que crime que esse cara hoje está cometendo se lá atrás, quando o Boulos fez isso, quando a esquerda fez isso, não era crime? Por que que tem pouco tempo isso, cara? Por que que há pouco tempo atrás não era crime e agora é? O que que houve que mudou? Claro, como disse o próprio Eduardo Bolsonaro, depende de quem que está na frente. Ou seja, agora é crime porque quem está atrás dos direitos é a direita. Eles estão fazendo de tudo para tirar da jogada pessoas que têm potencial de ser senador em 2026. Eduardo Bolsonaro, Carla Bolsonaro. Sabe por que eles não estão na cola do Nicolas? Porque ainda não tem idade. Mas eles sabem que tem que tirar do jogo as pessoas que têm chance de ganhar para o Senado para o Supremo continuar nesses desmandos que está aí. Eu já aproveito esse momento para dizer para você que tem em casa. Você vai votar, não importa se você é de direita ou de esquerda, meu irmão, ou se você é de centro. Vote em alguém que tenha consciência do que é a lei. Não é uma pessoa que seja apaixonada como Samuel, que está vendo o erro e está defendendo. Nós temos aí o Rui Costa, Alô, Polícia presidente Federal, do chamar o Josinelli, PCO. viu? O Chama cara o é de Josinelli. Ele vai esquerda, apresentar as cara. O provas. cara é de esquerda consciente. Nós temos o Glenn Greenwald, do Intercept, consciente de esquerda. E ele está lá dizendo, olha, está errado o que os ministros do Supremo estão fazendo. Porque hoje eles estão punindo, cobrando o cara igual o Eduardo Bolsonaro que está atrás de direito. Ele está punindo o cara da direita, mas lá na frente pode ser alguém da esquerda. Lei é para todo mundo, gente. Não existe esse negócio de violar, seja o Supremo Tribunal, até porque todo mundo cumpre a Constituição Federal e isso é fato. E o que nós estamos vendo é uma aberração jurídica no Brasil. Muito bem. Chico Holanda, boa noite. Seja bem-vindo. Qual é a sua análise sobre essa temática aí, Chico? Boa noite, doutor Ricardo Frota, doutor Samuel, doutor Boa noite, meu amigo. Renan, né? E também do advogado Josinelli. Ou seja, hoje aqui a banca está repleta de pessoas de conhecimento de direito, né? O Juninho, a técnica da Rema, a senhora e o senhor, que eu sempre digo é a razão de estarmos todas as noites, a partir das 21 horas, aqui nesse programa de audiência, sempre mostrando, levando informações, informações que a população já sabe e já conhece, mas que infelizmente aí esse desgoverno tenta maquiar, tenta fazer montagem para tentar enganar você. E eu não tenho mais dúvida, a prova foi em 2024, 6 de outubro, e foi dada a resposta à altura para esse desgoverno que está aí. Mais uma prova que quando a gente critica aqui membros da Suprema Corte brasileira, tá, não é à toa. Tá? É porque eles não procuram, não veste a toga que tem para representar de fato, tá, a Suprema Corte do nosso país dignamente. Tá? São ministros, tá, que são mais para a ditadura do que para a democracia. E aí vem essa retórica, tentativa de mostrar, não, foi a PGR. A PGR é um puxadinho do Supremo Tribunal Federal. Quem não sabe que a indicação do atual procurador foi indicação de ministro do Supremo Tribunal Federal? Tá. Então é um puxadinho. Essa PGR é um puxadinho e é por isso que também está sendo colocada no meio do processo em andamento dos Estados Unidos. Ah, Chico,
Os Estados Unidos podem mandar Brasil? Claro que não. Aqui no Brasil eles não vão, não podem. Aqui nós temos, somos soberanos. Tá? Mas lá fora é outra história. Também a Polícia Federal, na sua grande maioria, são pessoas sérias, dignas. Inclusive aqui, Samuel, de fato, eu tenho um amigo da Polícia Federal e eles acompanham. Esse dia mesmo teve um que falou para mim, rapaz, pessoal da esquerda, os caras parecem que vivem no mundo da lua. Infelizmente, é a esquerda. E não é a esquerda, porque tem pessoas da esquerda, e a maioria, são pessoas pé do chão. Não são pessoas sonhadoras, e tipo o que temos aqui na bancada. Lá, igual o Jurandir, que daqui a pouco está mandando mensagem, o J. Bernardo, o Santo, que ontem apareceu novamente. Ô, Santo, um abraço para você. Mas acorda, Santo. Você é empresário, você sabe que não está bem a economia. Você sabe que o negócio está indo e está piorando. E o Itamaraty, hoje mesmo, já agora, é o que o deputado federal do Partido Novo falou. Agora, o cabeça Alexandre de Moraes correu, né, o Lula, papai Lula, né? Porque hoje o Itamaraty já está tentando, conversando com os Estados Unidos, já está com medo. Ele, de fato, está com medo, amarelou. Tá? O Brabão amarelou e já pediu para o governo ajudá-lo. Tá? Mas eu não acredito que vai conseguir muita coisa, não. Até porque o filho dele mora nos Estados Unidos, vai ter que se mudar de lá. Então, a Suprema Corte tem no Brasil, infelizmente, tendenciosa. Tendenciosa, está comprovado em todos os atos que fazem.